Parte 1. O alarme silencioso e o ouro roubado. Parei o meu SUV blindado no semáforo fechado da Avenida Faria Lima. A chuva fina de terça-feira embaçando os vidros escuros. O silêncio no interior do carro era quebrado apenas pelo som suave do limpador de para-brisas, até que o meu celular, corporativo, repousando no console central, vibrou com uma notificação diferente. Não era um alerta do mercado financeiro ou um e-mail do meu diretor de logística. Era um aviso silencioso, um banner vermelho do aplicativo de segurança criptografado que eu havia instalado há 3 semanas. Movimento detectado, santuário, cofre. Desliguei o motor do carro, ignorando as buzinas que começaram a soar quando o sinal abriu. Peguei o celular com a mão firme e abri a transmissão de vídeo em tempo real. A imagem em alta definição, 4K, com visão noturna ativada, mostrava o interior do antigo escritório do meu falecido pai, na casa que eu mantinha fechada e intacta, na zona norte de São Paulo. A porta do cofre de aço chumbado na parede, cuja senha apenas eu deveria saber, estava escancarada. Diante dela, iluminada pela luz fraca da lanterna de um celular, estava Vera, a mulher com quem meu pai foi casado nos últimos 15 anos de vida, a minha madrasta. Ao lado dela, esfregando as mãos com uma ansiedade patética, estava o filho biológico dela, Renato, um parasita de 30 anos que nunca pagou um boleto na vida. Aproximei o rosto da tela do celular, o meu sangue esfriando a cada milissegundo. Vera enfiou a mão no fundo do cofre e puxou uma caixa de couro verde escuro, gasta pelo tempo. Ela abriu a tampa. O reflexo do ouro maciço do Rolex Day-Date 1982, que pertenceu ao meu pai, brilhou na escuridão. Voz de Vera, captada pelo microfone direcional oculto. Pronto, Renato, pega. Coloca no pulso logo antes que o alarme da casa dispare, se bem que o idiota do Fernando nem liga o sistema direito. Renato pegou o relógio, os olhos brilhando de ganância. Voz de Renato. Mãe, você tem certeza? Esse relógio vale uns 100 mil reais. O Fernando não vai dar falta? Ele disse que era a lembrança mais sagrada do velho. Vera deu uma risada seca e desdenhosa, fechando a porta do cofre. Voz de Vera. O Fernando já é podre de rico. Ele tem uma fábrica inteira, compra relógio novo quando quiser. Ele não precisa de herança de mecânico. O velho já morreu. E o Fernando não liga para velharias. Fica pro meu filho. O seu padrasto ia querer que você tivesse um empurrãozinho. Aquelas palavras não foram apenas um furto. Foram uma profanação. Um cuspe no túmulo do homem que atirou da miséria. Eu não gritei dentro do carro. Aos 53 anos, eu sei que o desespero é a arma dos fracos. A inteligência é a lâmina dos fortes. Liguei o motor do SUV, a minha expressão refletida no espelho retrovisor, parecendo esculpida em granito gelado. Eu não ia mandar a polícia agora. Eu ia deixar o rato vestir o ouro do rei. E no jantar de homenagem ao meu pai, marcado para o próximo sábado, eu ia amputar o braço do ladrão na frente de toda a família. Parte 2. O peso do aço e do tempo. Meu nome é Fernando Siqueira. Tenho 53 anos e construí uma das maiores empresas de logística e usinagem de peças de São Paulo. A minha vida é pautada por contratos milionários, auditorias rigorosas e eficiência implacável. Mas a minha alma foi forjada numa pequena oficina mecânica, cheirando a graxa, gasolina e suor. O meu pai, seu Alberto, era um homem simples, de mãos calosas e palavra de aço. Ele enviuvou cedo, quando eu ainda era criança, e dedicou a vida inteira a me criar e a levantar o seu pequeno negócio. Ele não me deixou dinheiro, mas me deixou a ética de trabalho, que me tornou um homem de sucesso. Quando o de meu pai fez 60 anos e a oficina dele finalmente atingiu o auge, ele cometeu a sua única loucura financeira.
viajou até o centro de São Paulo e comprou um Rolex Day-Date de ouro maciço. Para ele, aquilo não era ostentação, era um troféu. Era a prova física de que um mecânico do interior havia vencido na vida com as próprias mãos. Esse relógio vai para o seu pulso no dia em que eu não puder mais trabalhar, Fernando. Ele me dizia, sorrindo, guardando a caixa no cofre. Mas a velhice traz solidão. Há 15 anos, o meu pai conheceu Vera. Ela era 10 anos mais nova que ele, uma mulher de fala mansa, viúva, que trabalhava como caixa numa padaria próxima à oficina. Meu pai se apaixonou pela companhia dela. Eu, já um empresário bem-sucedido, paguei o casamento deles e comprei uma casa confortável na Zona Norte para que eles tivessem uma velhice tranquila. O problema nunca foi Vera. O problema foi a bagagem que ela trouxe. Renato. Renato tinha 15 anos na época. Um adolescente mimado que logo percebeu que o padrasto era generoso e que o meio-irmão, eu, tinha dinheiro sobrando. Eu tentei ajudar. Paguei escolas boas, cursos de inglês, tentei arrumar vagas na minha empresa. Mas Renato tinha aversão ao suor. Ele queria o topo da montanha sem escalar as pedras. Ele roubava dinheiro da carteira do meu pai, mentia sobre a faculdade e vivia de festas bancadas pela mãe, que sempre o acobertava. É só uma fase, Fernando, Vera me dizia, alisando os cabelos do filho inútil. Ele é um menino sensível, não tem a sua força. Eu tolerava Renato por respeito ao meu pai, mas quando o câncer de próstata levou o seu Alberto, há 8 meses, a dinâmica mudou. Parte 3, o luto e o santuário. A morte do meu pai foi o golpe mais duro da minha vida. Eu chorei no escritório da minha fábrica até não ter mais lágrimas. Após o enterro, eu reuni Vera e Renato na sala da casa que eu havia comprado. A casa estava no meu nome, mas o meu pai tinha o usufruto vitalício. Vera, eu disse, a voz embargada, mas firme. Você foi a companheira do meu pai até o fim. Esta casa é minha, mas você pode morar aqui pelo tempo que quiser. Eu continuarei pagando as contas de água, luz e uma pensão mensal para que você não passe necessidades. Vera chorou, agradecendo a Deus pela minha generosidade. Renato, sentado no sofá, apenas balançava a perna nervosamente, esperando a conversa sobre dinheiro acabar para poder voltar ao celular. No entanto, eu levantei um dedo, estabelecendo a linha vermelha. O escritório do meu pai, nos fundos da casa, está trancado. Lá estão as ferramentas originais dele, os documentos antigos e o cofre com o relógio dele. Aquele espaço é um santuário, ninguém entra lá. O Rolex é a minha herança moral. E eu o tirarei de lá no aniversário de morte dele, como um ritual meu. Fui claro? Vera assentiu veementemente. Claro, Fernando. Imagina, aquele quarto é sagrado para nós também. Eu achei que o luto traria respeito. Mas a gratidão de um parasita dura apenas até a próxima fome. Nos meses que se seguiram, eu comecei a notar furos na narrativa de Vera. Ela me pedia adiantamentos da pensão para cobrir remédios caros que nunca tinham receita médica. Ao mesmo tempo, Renato aparecia nas redes sociais, em fotos de camarotes, em baladas de luxo, usando roupas de grife. Como um homem de negócios, eu não confio em intuições, eu confio em auditorias. Se Renato estava gastando o dinheiro que eu dava para a mãe dele sobreviver, isso era um problema ético. Mas se eles estivessem cruzando a linha vermelha que eu desenhei, isso seria uma declaração de guerra. Parte 4. A erosão da confiança e a isca. Eu não fui à casa fazer perguntas. Eu esperei um fim de semana, em que Vera e Renato viajaram para a praia, com o meu dinheiro, e fui até a casa na Zona Norte, com o meu chefe de segurança corporativa, Carlos. Carlos é um especialista em vigilância. Em menos de 2 horas, ele instalou 3 microcâmeras imperceptíveis, uma no corredor, uma dentro do escritório do meu pai e a obra-prima, uma microcâmera no teto escuro do próprio cofre, acionada por sensor de luminosidade
caso a porta fosse aberta. Se eles souberem a senha do cofre, Dr. Fernando, Carlos me avisou, fechando o painel eletrônico, o senhor receberá um alerta direto no seu celular criptografado. Eles não sabem a senha, Carlos. O meu pai só a disse para mim antes de ser entubado. Mas a Vera morou com ele 15 anos. Ela é ardilosa. Ela pode ter anotado enquanto ele abria. Ou pode contratar alguém para hackear o painel antigo. Eu não subestimo a capacidade de um vagabundo que quer dinheiro fácil. O sistema de câmeras ficou inativo por semanas. O pó se acumulava no escritório do meu pai, e eu quase cheguei a me sentir culpado por desconfiar da viúva que chorava no túmulo do velho todos os meses, até que Renato acumulou uma dívida de R$ 30.000 com um agiota local, por causa de apostas esportivas ilegais. Eu soube da dívida através das minhas fontes na equipe de segurança que monitoram o entorno da minha família. Renato estava desesperado. A pensão da mãe já não cobria o buraco. Ele precisava de muito dinheiro, e rápido. Foi então que o alarme vermelho do meu celular soou naquela tarde chuvosa na Faria Lima. Eles não apenas entraram no escritório. Vera, usando um caderno velho onde o meu pai anotava placas de carros da oficina e onde, aparentemente, também anotou a senha do cofre num momento de falha de memória, abriu o cofre. Eles roubaram o relógio, roubaram o símbolo do suor do meu pai para pagar dívidas de jogo de um moleque inútil. O Fernando já é podre de rico, não precisa de herança de mecânico. O eco da voz da minha madrasta reverberava na minha cabeça enquanto eu dirigia de volta para a minha fábrica. Ela resumiu a vida do meu pai e o meu sentimento por ele a um valor de mercado. Ela achou que o meu dinheiro me tirava o direito ao luto, à memória e à herança emocional. Parte 5. A engenharia do extermínio. Cheguei ao meu escritório, no último andar da fábrica, e tranquei a porta. Liguei para o Dr. Abreu, meu advogado civil e criminal. Abreu. Eu preciso de uma medida cautelar de reintegração de posse do imóvel da Zona Norte. Imediata. Fernando, a casa está no seu nome, mas a Vera mora lá. Para tirar ela de lá, sem aviso prévio, precisamos provar que a permanência dela causa dano irreparável ao patrimônio ou configura crime no local. Eu tenho o vídeo dela e do filho arrombando o meu cofre particular e roubando um Rolex de ouro maciço avaliado em mais de R$ 100.000. Eu acabei de exportar o arquivo em 4K. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Meu Deus! É furto qualificado por abuso de confiança. Eu consigo a ordem de despejo compulsório e o mandado de prisão preventiva do Renato por receptação e furto com um juiz plantonista em 48 horas. Ótimo, eu disse, a voz como navalha afiada. O jantar de memória de 8 meses de falecimento do meu pai é neste sábado. Quero os oficiais de justiça e a polícia lá às 20h30 em ponto. Durante os 4 dias que se seguiram, eu fui um ator digno do Oscar. Vera me ligou na quinta-feira, a voz melosa e sofrida de sempre. Fernando, meu filho do coração, o jantar de sábado está de pé? Eu vou fazer aquele assado que o seu pai tanto amava. Está de pé, Vera. Eu respondi, controlando a repulsa física que a voz dela me causava. Eu e a minha esposa chegaremos às 20h. E Vera? Sim, querido. Eu gostaria que o Renato estivesse presente. Nós somos os únicos que restaram da memória do meu pai. É importante estarmos unidos. Ah, o Renatinho vai adorar. Ele tem tanta admiração por você, Fernando. Ele espelha o futuro dele no seu sucesso. Desliguei o telefone. O futuro do Renato não envolvia o meu sucesso, envolvia uma cela de triagem no departamento de polícia. No sábado de manhã, Carlos me enviou um relatório. Renato não havia vendido o Rolex para o agiota. Ele tentou, mas o agiota
Exigiu os papéis de autenticidade, que estavam em um cofre bancário meu, não na casa. Sem os papéis, o valor despencava. Então, na sua infinita arrogância e burrice, Renato decidiu usar o relógio. Ele pagou uma parte da dívida com o dinheiro da mãe e decidiu ostentar a joia roubada do defunto para os amigos, achando que eu, focado nos meus negócios, jamais desceria do meu pedestal para olhar os pulsos dele. Parte 6. O jantar do abismo. Sábado, 20 horas. O meu SUV, blindado, estacionou na porta da casa da Zona Norte. A rua estava calma. Eu desci com a minha esposa, Camila, que não sabia dos detalhes criminais, apenas que haveria uma conversa séria sobre a casa. Toquei a campainha. A casa cheirava a carne assada e perfume barato. Vera abriu a porta com os braços abertos, vestindo preto, fingindo o luto perpétuo. Fernando! Camila! Entrem! A casa é de vocês! Entrei na sala de estar. Tudo estava no mesmo lugar em que o meu pai havia deixado. O sofá, a televisão, os porta-retratos antigos. E lá estava Renato. Sentado na poltrona do meu pai, bebendo uma cerveja importada, comprada com a minha pensão, vestindo uma camisa de botão cara. E aí, irmãozão? Ele levantou, abrindo um sorriso falso. Os meus olhos de águia foram direto para o pulso esquerdo dele. A manga da camisa estava estrategicamente puxada um pouco para baixo, mas não o suficiente. Quando ele levantou a mão para me cumprimentar, o reflexo do ouro do Rolex Day-Date piscou sob a luz da sala. O relógio do meu pai, apertado no pulso suado de um verme. O nojo que senti foi tão denso que quase pude tocá-lo. Eu não apertei a mão dele. Eu apenas passei reto. Boa noite, Renato. Sentamo-nos à mesa de jantar. Vera serviu o assado. Ela começou a falar sobre como sentia falta do meu pai, como chorava todas as noites, como a casa parecia vazia. Renato cortava a carne, a manga da camisa escorregando um pouco mais, revelando a pulseira Jubilee de ouro. Mas sabe, Fernando, Vera começou, usando a voz de choro ensaiada, a inflação está tão alta. O dinheiro da pensão que você me dá com tanto carinho mal está cobrindo a luz e os remédios. O Renato está procurando emprego, mas o mercado está cruel. Você não poderia, quem sabe, aumentar um pouquinho a nossa ajuda? O seu pai não ia querer me ver passando necessidades. Eu mastiguei o pedaço de carne lentamente, engoli. Peguei o guardanapo de linho, limpei a boca e coloquei os talheres perfeitamente alinhados sobre o prato. Olhei para a ponta da mesa. Olhei para a chamulher que se deitava ao lado do meu pai. E olhei para o moleque que ele sustentou. Eu concordo, Vera, eu disse, a voz num tom assustadoramente calmo, o que fez o sorriso dela hesitar. O meu pai não iria querer ver vocês passando necessidades. É por isso que eu fiquei muito confuso quando vi o Renato ostentando uma peça de ouro maciço no pulso esquerdo hoje. A temperatura da sala de jantar caiu para abaixo de 0. O garfo de Renato parou no ar. Ele puxou a manga da camisa para baixo instintivamente, num movimento brusco e culpado, escondendo o relógio sob o tecido, o rosto dele perdendo toda a cor em um piscar de olhos. Vera arregalou os olhos, o pânico cruzando o rosto dela antes que a dissimulação tentasse tomar o controle. O pulso do Renato? Ela gaguejou, rindo de nervoso. Ah, Fernando, é uma réplica. Ele comprou na 25 de março por R$ 100, coisa de jovem, você sabe como é. Uma réplica? Perguntei, levantando-me lentamente da cabeceira da mesa. Uma réplica com o número de série gravado no fecho que bate exatamente com o certificado de autenticidade que está no meu cofre no Banco Safra, uma réplica pesando exatamente o peso do ouro 18 quilates do Day-Date que o meu pai comprou em 1982, parte 7. A execução no santuário. Renato levantou-se da cadeira.
a respiração ofegante, batendo as pernas na mesa, derrubando a própria taça de vinho. O vinho tinto se espalhou pela toalha branca como sangue. Eu não sei do que você está falando, cara. Você está maluco? Vera levantou-se também, indo para trás do filho. Fernando, que absurdo é esse? Você vem na minha casa, no jantar de homenagem ao seu pai, para ofender o meu filho? Você acha que nós somos ladrões? Você sempre nos odiou. Não respondi. Puxei o meu celular do bolso do paletó. Abri a galeria de vídeos e sincronizei via Bluetooth com a Smart TV da sala de estar que ficava logo atrás deles. Eu não acho que vocês são ladrões, Vera. Eu tenho certeza. E ao contrário de vocês, eu não baseio as minhas acusações em sentimentos baratos. Eu baseio em dados. Apertei o play. A TV de 60 polegadas acendeu com a imagem em altíssima definição da câmera oculta. A imagem do cofre sendo aberto, Vera e Renato na tela gigante, o áudio do roubo preenchendo a sala de jantar, abafando qualquer desculpa que eles pudessem tentar inventar. O velho já morreu. E o Fernando não liga para velharias. Fica pro meu filho. O seu padrasto ia querer que você tivesse um empurrãozinho. O silêncio após o vídeo foi ensurdecedor. O som das próprias vozes criminosas ecoava nas paredes, esmagando a alma podre daquela mulher. Vera colocou as duas mãos sobre a boca, os olhos arregalados, lágrimas de terror absoluto escorrendo pelo rosto. Ela percebeu que a máscara de viúva sofredora havia acabado de ser triturada. Renato olhou para a televisão e depois para a porta da rua, calculando a distância. O parasita ia tentar fugir. Eu nem tentaria, eu disse, adivinhando o pensamento dele. Lá fora não há liberdade. Como se as minhas palavras fossem um feitiço invocado, luzes vermelhas e azuis piscaram através das cortinas da sala de estar, iluminando a rua escura. O som de portas de carro, batendo pesadamente, soou no quintal. A campainha não foi tocada. O portão foi aberto à força. O Dr. Abreu, meu advogado, entrou na casa acompanhado por 2 oficiais de justiça com coletes do tribunal e 3 investigadores da Polícia Civil armados. Vera, Lúcia e Renato. O investigador-chefe anunciou entrando na sala de jantar com um mandado na mão. Nós temos um mandado de prisão em flagrante prolongado por furto qualificado, formação de quadrilha e receptação. Vera desabou de joelhos no chão, rasgando as meias, gritando histericamente. Fernando, por favor, não faz isso comigo. Eu cuidei do seu pai. Eu limpei ele quando ele estava doente. O relógio era dele. Eu era a esposa. A gente tinha direito. Olhei para ela de cima, sem um pingo de pena, sem um traço de emoção. O relógio não era uma joia. O relógio era a prova de que o meu pai era um homem honesto, que venceu na vida com o próprio suor. E você pegou esse símbolo e entregou para um verme que não sabe o que é trabalhar um dia sequer, dizendo que eu não ligava. Você não roubou ouro, Vera. Você roubou a minha memória. E quem toca na memória do meu pai perde o direito de dormir sob o teto que ele construiu. O oficial de justiça colocou o documento sobre a mesa, em cima da mancha de vinho. Senhora Vera, eu também porto uma ordem de despejo compulsório. A senhora perdeu o direito de usufruto do imóvel por dano ao patrimônio e quebra de cláusula moral do contrato de comodato. A casa precisa ser desocupada hoje. Renato, tremendo incontrolavelmente, começou a tirar o Rolex do pulso, de forma desesperada, os dedos escorregando no fecho de ouro. Pega! Pega essa merda de volta! Ele gritava, estendendo o relógio na minha direção. Eu não quero! Toma o seu lixo, velho! Fala para eles irem embora, Fernando. O investigador da polícia arrancou o relógio da mão dele com violência, entregando-o a mim, e imediatamente torceu o braço de Renato para trás, algemando-o no meio da sala de estar. O som do metal, fechando nos pulsos do filho perfeito, fez Vera gritar tão alto que as janelas vibraram. Levem os 2! Eu ordenei aos policiais.
O meu advogado acompanhará vocês até a delegacia para formalizar a entrega da mídia original. Não aceitem fiança sem a devida audiência de custódia. Os policiais arrastaram Renato, algemado, para fora da casa. Vera foi conduzida pelos ombros, chorando, implorando perdão, murmurando que não tinha para onde ir, que as coisas dela estavam ali. A transportadora chegará amanhã para colocar os seus móveis na rua, Vera. Eu avisei, enquanto ela era colocada na viatura. A pensão está cancelada. A mamata acabou. Parte 8. O relógio volta a bater. A casa ficou vazia. Apenas eu, Camila, e o silêncio que o meu pai sempre amou. Sentei-me na poltrona do meu pai, ignorando o prato de assado intocado na mesa. Abri a mão. O Rolex Day Date de ouro maciço estava ali, pesado, frio, marcado pelo pulso do parasita, mas ainda assim indestrutível. Eu peguei um pano limpo da cozinha e passei sobre o vidro e o ouro, limpando a sujeira e a desonra que Renato havia deixado nele. Quando ele estava limpo, eu desabotoei o punho da minha camisa e coloquei o relógio no meu braço esquerdo. O fecho estalou. O ajuste era perfeito, feito sob medida para um homem que trabalha. Camila, que assistiu a tudo com lágrimas silenciosas de alívio e respeito, colocou a mão no meu ombro. Você protegeu ele, Fernando. Você protegeu a história do seu pai. Eu prometi a ele, no leito do hospital, que os lobos não entrariam na casa dele, Camila. Eu demorei um pouco para enxergar que os lobos já estavam dormindo na cama dele, mas eu os expulsei a tempo. Hoje, 7 meses se passaram desde aquele jantar de purificação. O processo criminal destruiu Renato. Como o valor do furto qualificado foi alto e a vítima era da família, agravante. Os meus advogados garantiram que ele não escapasse com serviço comunitário. Ele foi condenado a 3 anos em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica. Sem a minha pensão para bancar a vida mansa, ele foi forçado a trabalhar como empacotador num supermercado da Zona Leste para pagar as parcelas do agiota que ameaçou quebrar as pernas dele se o dinheiro não aparecesse. A arrogância do Instagram foi substituída pelo suor do subemprego. Vera foi despejada no dia seguinte. Sem a casa, sem o dinheiro e manchada pela humilhação na família, ela teve que pedir abrigo para uma irmã distante no interior do estado. A viúva sofredora agora passa os dias lamentando ter cuspido no prato em que comeu durante 15 anos. A casa da Zona Norte foi fechada, reformada e transformada na sede administrativa da Fundação de Capacitação Técnica Alberto Siqueira, uma ONG que criei para ensinar mecânica industrial a jovens de baixa renda. Toda vez que eu bato o punho na mesa de reuniões da minha fábrica na Faria Lima para fechar um contrato milionário, o peso do ouro do Rolex bate junto. Aos 53 anos, eu confirmei a teoria do meu pai. O ouro não tem valor pelo que ele compra, mas pela história de quem o suou para conseguir. E quem ousa roubar essa história para alimentar o próprio ego, descobre que o relógio da justiça pode até atrasar, mas quando o alarme toca, a destruição é absoluta.